Pessoal, vamos falar de um assunto interessante hoje. É sobre a primazia, ou seja, a superioridade da emoção em relação à cognição. Ou seja, a superioridade da emoção em relação à razão. Existem pesquisas que apontam isso, né? Que inclusive quando o bebê está na barriga da mãe, ele já é capaz de absorver carga de estresse que essa mãe passa. Ou seja, ele não tem nenhum tipo de cognição ali ainda, mas ele já é capaz de sentir. Tem também um pesquisador, né, um estudioso, Robert Sanjok, que também afirmou isso. A superioridade, a primazia da emoção em relação à cognição. Isso quer dizer que as emoções, elas não só são anteriores, como elas são mais fortes. Ou seja, muito antes de você compreender uma coisa, você já sente aquilo, você já é capaz de sentir. Agora vamos imaginar que, um exemplo, né? Quando você escolhe fazer uma pesquisa, por exemplo, antes que você defenda aquela pesquisa, argumentos e evidências lógicas, compreensíveis e aceitáveis, antes você já teve uma identificação pessoal pelo assunto e por aquela determinada ideia a ser defendida, né? Muito antes de você encontrar argumentos para defender determinadas coisas, já houve a identificação. Você vai apenas buscar as razões para defender diante de outras pessoas, né? Por exemplo, a questão política. Quando você escolhe determinado partido político e defende ele, ou até mesmo determinado segmento religioso e defende ele, você está apenas usando as razões, as cognições concretas para defender uma coisa que você já se identificou bem antes disso. Ou seja, você já sentiu essa identificação antes de qualquer razão, evidências que lhe faça defender esse determinado segmento. Essa primazia, ela explica algumas coisas. Por exemplo, o fanatismo. O fanatismo, ele é uma inflexibilidade diante de determinada situação, determinada ideia ou segmento. Você é inflexível. Embora alguém demonstre que você está errado, mas você não muda de ideia. Você está inflexível. Por quê? Porque você já sentiu, já teve algum tipo de experiência com aquilo e você necessita se identificar com aquilo, mesmo que não tenha evidências, mesmo que alguém lhe mostre que você está errado. Isso explica também a questão das opiniões. Por que você acha isso? Não sei. Só sei que eu acho. Ou seja, você não tem evidências para isso. Mas você não larga, não troca de ideia. Isso explica também a dificuldade de compreender algumas coisas. Muitas vezes a gente explica algo para alguém e ele não compreende, ele não entende. E você só falta mesmo desenhar, como se chama. E mesmo assim essa pessoa não compreende. Por quê? Porque ele já está determinado a isso. A emoção dele, de alguma forma, determina ele a não compreender. Porque quando ele compreende, vai gerar ali uma necessidade de reorganizar esse sentimento dele. Mas ele está protegido. E ele não compreende e não vai compreender. Por isso é inútil você defender algumas coisas diante de algumas pessoas, porque elas não estão dispostas a aceitarem, não estão dispostas a mudarem, por mais lógico que você fale, demonstre com evidências, prove que ela está errada. Se for o caso, ela até desliga da realidade para isso, em alguns casos mais graves, né? Isso explica também algumas coisas, como por exemplo, por que você gosta de determinada cor? Por que você gosta de determinada fragrância de perfume? E não sabe por quê. Você não sabe explicar. Porque anteriormente a qualquer tipo de compreensão, você teve algum tipo de experiência. E você gosta de perfumes, por exemplo, amadeirado, doce. Você não sabe por quê. E talvez nunca venha a saber.
mas algum tipo de experiência você já teve e não consegue compreender porque foi muito anterior a qualquer tipo de compreensão, né? Isso explica também algumas situações concretas, por exemplo, uma pessoa que está em crise de pânico, com ansiedade, e você fala, se acalme, ou simplesmente ela está agitada, está num momento de estresse, você diz, se acalma fulano, e ele não se acalma porque, embora a razão dele diga que ele deve se acalmar, as evidências digam que ele deve se acalmar, mas ele está condicionado a estar agitado, a estar nervoso. E ele não vai se acalmar. Por mais que você fale que ele deve se acalmar por isso e por aquilo, não vai funcionar. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Ficou um pouco longo, mas é isso. Até o próximo vídeo, pessoal.